Então, meus amigos e minhas amigas, estamos mais uma vez postando este vídeo para mostrar para o povo a astúcia e a arrogância das religiões e igreja. Como que os líderes e seus pastores pregam esse evangelho deformado, ou seja, um evangelho totalmente errado. Um evangelho visivelmente ao contrário do evangelho da Bíblia Sagrada. Ou seja, aquele evangelho que foi pregado ou clamado no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu amigo, você já viu, se você conferiu na Bíblia, que esses pregadores em nosso tempo, no mundo todo, eles são contra as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E em suas pregações enganosas, para enganar o povo sem conhecimento. Mas, meus irmãos, só aceitam as pregações desses perversos e ladrões do povo só aqueles que não foram escolhidos antes da fundação do mundo. Meus amigos e amigas, preste bem atenção e veja o que a palavra de Deus diz sobre esses exturpadores do povo, sem exceção. Judas, capítulo 1, versículo 4. Veja, amigo, o que está escrito sobre os falsos pastores e os que se dizem mestres e os ímpios que acreditam nas suas contradições, ou seja, em suas mentiras. Veja o que diz a palavra. Porque se introduziram certos indivíduos com dissimulações, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Versículo 12. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Versículo 13. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Versículo 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando-se às pessoas por causa do interesse. Meus amigos e amigas, vamos citar agora várias contrariedades dessas religiões e igrejas pelos seus pastores ou pregadores do mundo todo. Bom, meus amigos, a primeira contrariedade desse evangelho deformado, ou seja, errado, é o segundo batismo com o Espírito Santo, que quase todas as denominações do mundo pregam ou ensinam o povo. Meus amigos, a Bíblia afirma que existe só um batismo e um Espírito Santo, como diz a palavra em Efésios, capítulo 4, versículo 4, que diz: há um só corpo
e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Versículo 5. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Meus amigos, quero que vocês prestem bem atenção nessas palavras que vamos falar. A Bíblia afirma que existe só um Espírito Santo, o qual, ou seja, o mesmo Espírito que recebemos no batismo nas águas. O mesmo Espírito Santo. Então, meus amigos, o Espírito Santo começa a habitar em nossos corpos porque quando você é batizado nas águas, você é batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O nosso espírito de vida, ou seja, alma vivente, quando se ajunta com o Espírito Santo de Deus, formam um com ele, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, que diz: mas o que se ajunta com o Senhor é um espírito com ele. Olha o que diz em João, capítulo 14, versículo 20. Veja o que diz: naquele dia conhecerei que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, meus amigos, vocês viram que o Espírito Santo, no seu batismo, ele passa a habitar os seus corpos. Então, meu amigo, que Espírito é esse que eles são batizados? E dizem que são batizados com o Espírito Santo. E da onde que sai? Você viu, meu irmão? De Deus e de seu Filho Jesus é que não sai. Então, meus amigos, todas as religiões ou igrejas que se dizem cristãs ou evangélica, a maioria delas creem nisso. Também os seus templos ou sinagogas é infestada de demônios, se torcendo, gritando, pulando e se atirando ao chão, e falam que é o Espírito Santo. Também usam o nome de Deus e de seu Filho Jesus para saquear o povo com grandes arrecadações no mundo inteiro. Ó, meu amigo, se você quer ser salvo, é você que tem que dar um basta nisso. Você que está dentro dessas sinagogas. É simples. É só você provar na Bíblia que suas máscaras vão cair. E eles proclamam o nome de Deus e de seu Filho Jesus e dizem: Deus é amor, Deus é paz e Ele é prosperidade, para enganar o povo que não tem o conhecimento da palavra de Deus. Então, meu amigo, quase todas elas, ou seja, as religiões, fazem isso. Ou seja, engano também. Todas essas religiões ou igreja do mundo todo crescem e se expandem sobre a terra, principalmente os seus líderes. E compram fazenda e compram terra e mais terra, e não se fartam. Também compram suas gravadoras, também compram seus meios de comunicações, tudo isso com o dinheiro do povo necessitado, enganando e extirpando o povo sofrido. Meu amigo, não chega
os políticos, ladrões de nosso país, também as religiões do mundo inteiro roubam ou tiram do povo. Meus amigos e amigas, tem umas religiões que suas sinagogas ou igreja, como chamam, é totalmente igual ao tempo que Jesus Cristo pregava o Evangelho Eterno. Pegam só o Velho Testamento, tipo como guardar as leis de Moisés. Os seus ensinamentos é que o Cristo, nosso Salvador, veio cumprir as leis de Moisés. Eles têm dia certo para adorar o Deus Todo-Poderoso, ou seja, o sábado. De Jesus, nosso Salvador, quase que não falam. Falam mais de uma certa profetisa, mais do que o próprio Senhor Jesus, que morreu pelo mundo. Esses são os piores da face da terra, engano com as máscaras de cordeiro, mas têm corações e corpo de lobo devoradores. Tem a tradição de seus pais, descendência do pecado. Apaziguam o erro. Querem sempre estar no meio dos poderosos, aplaudindo o erro da terra. Até seus meios de comunicações é chamado por eles esperança. Você viu, meu amigo? Agora não é mais Cristo a nossa esperança. É um meio de comunicações que é a esperança para essas religiões. Meu amigo e amiga, a esperança do verdadeiro cristão é Jesus, nosso Salvador. Só Ele devemos de ter esperança. Só Ele salva. Veja o que está escrito na verdadeira palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que morreu pelo mundo para salvar quem o aceitar. Veja, Efésios 4:4. Olha o que diz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Você viu, meu amigo? A única esperança do verdadeiro cristão é Jesus. Só Ele pode salvar. Mas a salvação deles é uma rede de comunicação. E sua esperança. Ou seja, é a sua esperança. Ó, meu amigo, fazem até anjo de corpo material. O mais grave é que estão pedindo dinheiro, até para as crianças. Aí estamos mesmo no tempo do fim. Vocês viram como as suas tradições são igual a dos sacerdotes do tempo de Jesus? Naquela cambada de sacerdotes diabólicos que, aliado com os reis e governadores e o povo todo de Israel e os gentios, mataram nosso Senhor Jesus, como está escrito em suas palavras. Atos 4, versículo 26, que diz: levantaram-se os reis da terra e os príncipes e sacerdotes se ajuntaram contra o Senhor e contra seu ungido. Versículo 27, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel. Então, vocês viram, meus amigos e amigas, que foi os sacerdotes,
os que mais o perseguiam, o nosso Senhor Jesus, se aliavam com os poderosos da terra até que o mataram. Mas, meus amigos, a contrariedade em nosso tempo é a mesma, ou seja, igual. Mas na volta do Senhor Jesus vai ser o contrário. A punição, a desgraça, o horror eterno vai ser para o lado deles, no inferno. Aliás, no lago de fogo interno. Bom, finalizo em nome do Pai, e do Filho Jesus, e do Espírito Santo. Amém.